Bom dia, irmãos. Antes de tudo, quero expressar a minha alegria da minha família em podermos passar essa manhã de domingo com vocês. É sempre um enorme privilégio poder conhecer outros irmãos em Cristo e poder participar um pouco do que o Senhor tem feito aqui em Bragança por meio da celebração. Isso dito, chegamos em um momento do ano em que temos alguma capacidade de olhar para tudo que fizemos, ou tudo ao menos que planejamos fazer, e considerar o quanto disso efetivamente cumprimos, o quanto daqueles compromissos no começo do ano ou no final do ano em que colocamos como metas pessoais. Alguns podem ter considerado perder peso, outros podem ter considerado ler a Bíblia inteira, ainda outros algum tipo de vitória na esfera acadêmica. O fato é, meus irmãos, que há um estudo do pesquisador britânico Richard Wiseman, com 3.000 pessoas, que apontou que em fevereiro, 88% das pessoas já haviam desistido das suas resoluções. Um outro estudo, esse da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, apontou que apenas 8% das pessoas chegavam até o final do ano tendo cumprido com aquilo que haviam se comprometido. Seja o compromisso tomado impulsivamente, a falta de motivação ou de foco, o fato é que grande parte das pessoas não levam adiante algumas coisas importantes ou que julgaram importantes e que estabeleceram como compromisso no finalzinho, começo do ano. No entanto, mais do que engordar a conta bancária, perder peso, começar um novo hobby, existem determinadas coisas que o seu compromisso ou descompromisso o conduzirão a um impacto substancial na totalidade da sua vida. Questões de primeira importância, que uma vez que um crente em Jesus Cristo se comprometa e desfrute, o encaminham em direção à maturidade, o encaminham em direção à frutificação. E não tenham dúvidas, boa parte dos problemas, boa parte das situações não resolvidas, boa parte das questões que encaramos são justamente fruto da falta de um caráter trabalhado por Deus, de um coração amadurecido e tratado, de uma mente apta a compreender e executar com sabedoria a perspectiva que o Senhor apresenta em sua palavra. Com isso em mente, meus irmãos, minha intenção essa manhã é olhar para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 9 a 21, e ali demonstrar 7 resoluções para a maturidade. 7 resoluções que podem, por alguém, ser tomado de forma leviana, mas que efetivamente, se você olhar para isso, se comprometer com isso, se envolver com isso, 7 resoluções que vão te encaminhar para uma vida mais frutífera com Deus. E talvez alguns de vocês já estejam pensando, esse ano não deu certo, mas ano que vem a academia está lá, ano que vem tal coisa está lá. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida com Deus e pensar o seu próximo ano para uma vida de mais compromisso com o Senhor. Olhar o seu próximo ano, a começar por hoje, assumindo um compromisso de crescimento, maturidade e frutificação diante do Senhor. Isso dito, meus irmãos e irmãs, a primeira resolução para a maturidade que vemos no texto de Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, é amar de verdade. A Bíblia nos diz, nos versos 9 e a primeira parte do verso 10, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Paulo, nesse momento de sua carta, escreverá uma série de orientações bastante práticas a respeito de como deve ser a vida na comunidade cristã. E, sobretudo, tomando em relação aos versos anteriores o tipo de vida que caracteriza o indivíduo que tem sido entregue absolutamente diante do Senhor em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ao olhar para a vida de alguém, para o que marca a vida de alguém que tem caminhado com Cristo, o apóstolo endereça o amor como experiência central. Não qualquer amor.
Não amar de qualquer forma, mas sim estar ativamente envolvido na vida do outro, interessado no outro. O amor que aprendemos na Escritura não se trata de algo meramente emocional, como com frequência vemos em nossa cultura. Quando olhamos para o texto de 1 Coríntios 13, bastante conhecido, temos uma lista de características do amor, onde vemos o amor como sofredor, paciente, justo, e em diversas expressões que em nossas traduções aparecem como adjetivos, mas que são todas verbos. É ação, é movimento, é atitude prática em relação ao outro. Marcas de caráter, fruto da ação de Cristo no crente, expressas em ações absolutamente visíveis e relevantes. O amor que Paulo apresenta aqui não reside somente no campo das ideias, daquele que diz e pretende fazer e nada faz, mas é o amor disposto ao sacrifício, ao envolvimento. Isso é especialmente significativo, meus irmãos, quando tudo que Paulo falará nessa sessão dessa carta, do que trabalharemos ao longo desse sermão, tudo isso envolve sacrifício, envolve receber menos, envolve entregar mais, envolve servir, obedecer. Por essa razão, antes de tudo, Paulo diz, o amor deve ser sincero. Mas não somente amar. Veja bem, o texto diz, os discípulos de Jesus são também exortados a odiar. Isso pode parecer estranho, até mesmo soar impopular, no entanto, a verdadeira piedade não diz respeito a somente amar e se envolver com aquilo que é bom, senão também cultivar uma atitude constante, consciente, contrária àquilo que é mal. A verdadeira virtude não é passiva. O mal não deve ser tolerado ou meramente lamentado, é alvo da ação daquele que caminha com o Senhor. Se o amor sincero move o crente em uma dinâmica de serviço e sacrifício, o ódio ao mal o direciona em relação à prática do bem. Nesse sentido, o apóstolo diz, apeguem-se ao que é bom. Considerem o mal repugnante, odioso, horroroso, e diante desse ódio santo, direcione a força, a ação, a perspectiva para aquilo que é bom. Especialmente diante disso, direcione isso para a comunhão cristã, para a comunidade cristã, como Paulo diz, amor fraternal. Basicamente, o amor no contexto das relações familiares. Os discípulos de Jesus são chamados, convocados a desenvolverem uma dinâmica de relacionamento em uma nova família. E nesse cenário, veja bem, são chamados a se dedicarem. Salvo aqueles entre nós que possuem laços consanguíneos, nós não nascemos e fomos criados no mesmo contexto. Quando olhamos uma comunidade como essa, uma igreja grande como essa, temos pessoas aqui dos mais diferentes contextos, criações, ordens, perspectivas, de modo que quando a palavra do Senhor nos direciona e diz, vocês são família, e precisa amar e viver como família, isso não é natural. Requer esforço, envolvimento, dedicação, intencionalidade. Envolve arregaçar as mangas e contribuir para a promoção do amor fraternal no contexto da igreja. No entanto, meus irmãos, e venho também de uma comunidade que tem um certo número de pessoas, entendo e imagino que os irmãos vivam os mesmos desafios em que é mais fácil se esconder. É mais fácil frequentar e ir embora sem falar com ninguém. Participar sem pertencer. Consumir sem entregar. Ser servido e não servir. É fácil passar por aqui e não conhecer ninguém, não amar nem ser amado, chamar efetivamente alguém de irmão com um pano de fundo que eventualmente pode se assemelhar a tudo, menos a profundidade intensa do amor fraternal que a Escritura apresenta e coloca diante de nós. A primeira resolução para a maturidade, a primeira resolução para um caminhar perto e frutífero com o Senhor, é decidir amar ao povo de Deus e se envolver em amor sincero. Você precisa conhecer essa gente. Você precisa conhecer seus pastores.
amar essa gente intencionalmente, dedicando-se a isso. A nenhum discípulo de Jesus foi concedido viver a parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Amar sinceramente é a base de todas as demais resoluções, de modo que a segunda resolução para a maturidade cristã, para a maturidade com o Senhor, trata-se de honrar aos outros. Segunda resolução, honrar aos outros, a Bíblia nos diz na segunda parte do verso 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Alguém um dia disse que o cristianismo, dadas as suas afirmações, seria uma perspectiva impossível de ser inventada, de tal forma em que ele frustra aquilo que seria esperado da natureza e da experiência humana. Aquilo que seria esperado, que é o contexto comum de cada um, segue na direção de buscar ao máximo a honra pessoal, o progresso pessoal, uma carreira de sucesso, conquistas acadêmicas, prêmio, reputação, o que for. E claro, a bênção de Deus nisso, há mérito nisso. É esperado que sejamos produtivos naquilo que o Senhor nos tem confiado. É justo sermos honrados no mérito dessas conquistas. Mas o que Paulo endereça aqui diz respeito a um problema mais profundo, que é a expressão pecaminosa de imposição sobre o outro, da disposição de, em nome do louvor próprio e no contexto do corpo de Cristo, anular alguém e absorver aquilo que não lhe é devido, impedindo dessa forma o crescimento de um irmão em Cristo. Ao invés disso, os crentes em Jesus são chamados para uma relação ajustada com a honra, de preferir ao outro em honra, de se alegrar no progresso, na caminhada do outro com Jesus Cristo, naquilo que o outro tem aprendido, crescido, servido. No contexto dos versos anteriores, Paulo fala da responsabilidade que temos na ministração dos dons espirituais por parte dos seus irmãos em Cristo. Ao invés de querer aparecer, de buscar ser o primeiro e impedir a expressão do outro, Paulo diz, parafraseando sua expressão, sai da frente, dá espaço, deixe crescer, deixe aprender, é seu irmão, sua irmã, sirva, participe, discipule, ore, contribua, socorra, prefira em honra. Em outras palavras, essa resolução é um convite à humildade, de reconhecer que a atuação na vida do outro é bênção de Deus sobre a igreja e que na interdependência que temos enquanto corpo de Cristo, somos beneficiados na alegria, no crescimento, no desenvolvimento espiritual do outro. E isso é compromisso da nossa parte, alegria poder receber menos para que alguém receba mais e dessa forma o corpo de Cristo seja edificado, não competindo, mas contribuindo. Nessa resolução bíblica, atente-se. Apesar do falso discurso que permeia diferentes esferas da sociedade, nenhum de nós é aqui a pessoa mais especial do mundo, o favorito número 1 de Deus. Ninguém aqui vai mover a mão de Deus por tão piedoso que se encontra diante dele. Mas é sim, você é sim, e o seu irmão é sim, alguém por quem Cristo morreu, alguém que Cristo ama, alguém cuja identidade e dignidade se encontram em Cristo. E você é assim, tal qual seu irmão é assim, e todos beneficiados da mesma graça, tirados debaixo da mesma ira. Se somos capazes de considerar pela graça o outro em honra maior e perceber as necessidades existentes na nossa comunidade de fé, olhe para o seu próximo ano e perceba que tipo de envolvimento você pode ter na vida de alguém que conceda a essa pessoa um desenvolvimento ainda maior na fé em Cristo. Seja o discipulado, a intercessão, a oração, o envolvimento intencional com essa pessoa. Mas ainda uma terceira resolução diretamente relacionada com essa: servir intensamente. O texto diz no verso 11, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. A Nova Versão Internacional, essa que se encontra ali na tela, ela foi bastante generosa ao traduzir como nunca lhes falte zelo.
Literalmente, a ideia aqui é: não seja preguiçoso, cansado, hesitante. A imagem do preguiçoso que Paulo tem aqui é o de alguém que cansou de fazer o bem, cansou de servir, e agora não se envolve mais com a comunidade, não ministra aquilo que o Senhor lhe concedeu. O reino de Deus não é priorizado em sua vida. Definitivamente, essa não é a expectativa que o Senhor tem para o seu povo. Ao contrário disso, a Bíblia nos diz: sejam fervorosos no Espírito. Há certa discussão aqui a respeito de qual Espírito Paulo está falando, se do homem ou o Espírito Santo. No entanto, aquilo que melhor se adequa ao contexto da passagem é justamente a ação do Espírito de Deus no espírito do homem, o envolvendo nas intenções que ele tem no corpo de Cristo. Ser fervoroso no Espírito implica em alguém que foi vivificado pelo Espírito Santo do Senhor, regenerado, inserido na esfera das intenções benditas que Deus tem para o seu povo, que possui a habitação, o selo do Senhor, que recebeu poder para testemunhar, dons para servir. De modo que ser fervoroso é ter o coração queimando pela ação do Espírito no meio do seu povo. Ter o coração queimando em ver a obra de Deus atuando na vida das pessoas e se envolver com isso, como o texto diz, intensamente. Curiosamente, a imagem mais popular que poderíamos ter de alguém fervoroso no Senhor é de uma experiência mística, estática, acompanhada de algum tipo de descontrole. No entanto, o que a Bíblia diz é que a consequência de alguém que tem sido fervoroso com o Senhor é o serviço a Deus. O texto diz: sejam fervorosos, sirvam a Deus. Nos versos 7 e 8 de Romanos 12, Paulo fala de dons em categorias amplas, como servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar, mostrar misericórdia. Em todas essas coisas e tantas outras, os crentes em Jesus são convocados pelo Mestre a servirem intensamente. Eu seria absolutamente incapaz de compreender a realidade de serviço na celebração, mas as estimativas de serviço intenso nas igrejas estabelecem uma média em torno de 10% a 15% dos membros ativamente envolvidos. É pouco. Algumas igrejas, fazendo um bom trabalho, conseguem ter percentuais muito maiores, outras muito menores. Mas o fato é, como olhar para tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor me concedeu para fazer e simplesmente ignorar? Como me ver domingo após domingo sendo de diferentes formas servido, abençoado e achar que está tudo bem? Não está. Como celebrar a comunhão da ceia, como em breve faremos aqui, considerando o meu tempo valioso demais para entregar em serviço e edificação àquele por quem Cristo morreu. Uma resolução para o seu ano novo, para a sua vida: sirva intensamente. Sirva sem preguiça, sirva com fervor, se envolva com essa comunidade. Veja bem, meus irmãos, determinadas bênçãos espirituais, determinadas necessidades espirituais do corpo de Cristo somente serão supridas através daquilo que Deus tem dado a cada um de nós. É a mútua ministração dos crentes que promove a edificação que o corpo precisa. É violência contra a graça que recebemos. Reter toda essa expressão de amor, serviço e graça na vida da comunidade. Não tenha dúvida. Serviço é acompanhado de dificuldade, de sacrifício, de modo que a quarta resolução para a maturidade cristã consiste em perseverar nas dificuldades. Quarta resolução, então, perseverar nas dificuldades. A Bíblia nos diz no verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo apresenta aqui 3 ações absolutamente indissociáveis uma das outras, ligadas: esperança, paciência e oração, juntas caminhando para a maturidade cristã.
A primeira ordem diz respeito à esperança. Diferentemente da esperança mundana, que acontece simplesmente olhando para frente, na expectativa de que as coisas sejam melhores, e essa é a filosofia de cultura popular de Ano Novo. Não vejo a hora que o ano acabe. Como se do dia 31 para o dia 1º, automaticamente, uma série de coisas magicamente acontecessem e tudo desaparece. Essa não é a esperança que Cristo nos dá. A esperança não é a virada do ano. A esperança não é que coisas automaticamente surjam e efetivamente o coloquem numa condição favorável. Não. A esperança cristã é a convicção, a expressão da convicção e fé que olha para o futuro com as lentes das promessas que o Deus soberano está comprometido. E por ser todo-poderoso, saber de todas as coisas, por ser absolutamente suficiente e capaz, Ele garante aquilo que em sua palavra Ele prometeu. A esperança cristã, meus irmãos, é alicerçada na soberania, no poder de Deus, de modo que não consiste em um olhar futuro com expectativa de incerteza, mas sim certeza no Senhor, convicção no Senhor, projetada para o futuro. Essa convicção, essa esperança, a significância em torno dessas promessas, elas alegram. Elas deveriam te alegrar. Alegrar-se na esperança é também alegrar-se por meio da esperança. De que o Cristo ressurreto vai voltar. De que o seu reino será consumado. De que o juízo de Deus será completo. De que novos céus e nova terra e uma realidade infinitamente superior a essa nos aguardam. Mas enquanto caminhamos para lá, tem tribulação. Existe provação. Com frequência, para o aperfeiçoamento da nossa fé, existe sofrimento como expressão da vida num mundo caído. E especialmente o que Paulo tem em mente aqui, existe oposição à fé cristã. Existe oposição à esperança. E diante disso, como eu conservo esperança quando eu sou bombardeado o tempo inteiro, como eu olho para o futuro, quando o presente bombardeia o tempo inteiro e o passado tenta, de alguma forma, amarrar e dizer, eu não vou sair daqui. Como não perder a alegria? Como não ser impaciente? A cola que junta as realidades da esperança e da alegria é a oração perseverante. Paulo diz, perseverem na oração. Uma vida de oração é capaz de nos manter situados na esperança, fortalecidos na paciência. É capaz de manter nossa mente nas coisas do alto, voltados para o Senhor, nos sonhos efetivamente que temos, que nos envolvem com o povo de Deus, encontrando-nos absolutamente rendidos à soberania do Senhor. Que falta de oração em sua vida? É a piedade de um tempo diário de oração com o Senhor? É lembrar-se que outras pessoas também têm necessidade de orar por elas, interceder por elas? É o envolvimento em expressões coletivas de oração no contexto da igreja? É o relacionamento consciente da presença constante de Deus, te permitindo informalmente falar com Ele ao longo do seu dia? É uma compreensão adequada do que seja oração. Fato é, meus irmãos, que sem uma vida de oração, a experiência com esperança será prejudicada. A impaciência crescerá na tribulação e, eventualmente, você se verá na condição de um crente fadado à imaturidade, à carnalidade, à medida que as propostas de um presente mundano se apresentam cada vez mais atraentes. Há uma passagem da vida de Lutero que, veja, ela sempre fala comigo, mas cuidado com ela, a ideia não é colocar um peso, é simplesmente absorver a perspectiva. Mas há uma passagem da vida dele em que, diante de um dia cheio, todos aqui temos dias cheios, diante de um dia intenso, com muitos desafios, ele levanta naquela manhã e diz, esse dia tem tantos desafios, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, são tantas coisas para resolver hoje, que eu não consigo começar esse dia sem dedicar pelo menos 3 horas de oração.
Eu leio essa passagem, isso me chama a atenção pelo tanto que subverte a ordem das nossas ações. Com frequência, a nossa atitude é: hoje o dia está muito cheio, são muitos desafios, preciso sair logo, não vou nem me dedicar a isso. Nas entrelinhas, meus irmãos, o que estamos comunicando é a nossa autossuficiência, proclamando o fato de que a gente dá conta. E deixa eu te falar, eu não dou, e eu acredito que você também não. Você precisa estar diante do Senhor, caminhar com o Senhor, reconhecer a atuação do Senhor, percebê-lo não somente aos domingos, mas em cada segundo da sua vida. E é vivendo com Deus, caminhando em oração e no conhecimento de Cristo, é que somos capazes de experimentar as resoluções que falamos até aqui e ainda as demais que veremos. De modo que a quinta resolução para a maturidade cristã é compartilhar o que você tem. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A ideia do vocábulo traduzido aqui como compartilhar é de participar, de fazer a necessidade do outro a minha. A palavra tem a ideia de sociedade, de estar associado, ser sócio. Da mesma maneira em que eu entrego minha vida ao outro através dos dons, eu entrego minha vida ao outro participando, me associando com as necessidades. Meus recursos também são dispostos ao serviço a Deus. Essa é mais uma expressão do amor sincero, da movimentação ativa em prol do outro, de não se acomodar sabendo que um irmão em Cristo se encontra em necessidade. A isso Paulo acrescenta: pratiquem a hospitalidade. Naquele contexto, a hospitalidade era um dos elementos mais valiosos na sociedade, importantíssimo culturalmente, valioso no contexto da igreja. Seja no recebimento de missionários, na constituição de igrejas, no auxílio a irmãos perseguidos e tantas outras expressões, a hospitalidade era uma marca da igreja cristã. É a compreensão de que o lar não é simplesmente a esfera da habitação. O lar não é somente onde eu como, onde eu durmo. O lar não é somente onde a minha família vive. O lar é um ativo do reino de Deus, a serviço do Mestre. A compreensão de que aquilo que temos, tudo que o Senhor nos confiou, tudo que Ele colocou sob nossa responsabilidade, é dever nosso como servos do Rei a serviço do reino. Em uma igreja bíblica, como sei que é o caso da celebração, ninguém jamais vai dizer para você: contribua, participe, se envolva, e dessa forma Deus vai te abençoar, dessa forma Deus vai te dever, dessa forma Deus vai te favorecer. Não, você não pode comprar o favor de Deus. Mas sim, você vai ouvir que como um crente em Jesus, você tem uma responsabilidade diante de Deus, de contribuir, de socorrer, de participar. Isso é também expressão de maturidade. Quando eu olho para os recursos que Deus me deu e eu me apego a eles de tal forma que eu olho as necessidades do reino de Deus e elas não me tocam, isso é carnalidade também. É imaturidade também. Mas se pelo contrário, eu me envolvo, participo, meu coração se move por aquilo que é alvo das intenções do Senhor, por aquilo que promove a edificação dos crentes em Cristo, eu confio em Deus e eu me alegro em ver aquilo que o Senhor deu sendo utilizado para as intenções que o Senhor tem, vendo Deus agir no meio do seu povo. No segmento dessa sessão de Romanos, naquilo que embasa hoje as nossas duas últimas resoluções, Paulo redireciona a nossa atenção ainda a outros aspectos do relacionamento entre os crentes e do relacionamento com os de fora. Nesse particular, então, nossa sexta resolução para a maturidade cristã é ser sábio aos olhos de Deus. O texto nos diz no verso 15 e 16: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Novamente, Paulo dirige a mútua identificação entre os crentes em Jesus, quer tenha ou não uma situação específica que envolva crentes chorando juntos ou se alegrando juntos. O fato é que a comunidade cristã é exortada a participar em ambos os cenários, a desfrutar coletivamente da alegria do outro como se fosse sua, mas também estar presente na condição de dor e sofrimento, não sendo alheio àquilo que tem sido a dor na vida de tantos irmãos. E isso sem qualquer tipo de parcialidade. Não se trata de se alegrar com quem eu gosto, chorar com quem tem o mesmo nível cultural, social ou afinidade, não. O ensino da Bíblia é: tenham a mesma atitude uns com os outros. O sentido de atitude aqui apresenta a natureza de uma afeição geral, absoluta, a disposição de envolvimento com a comunidade, sem qualquer tipo de segmentação pecaminosa. Especialmente no contexto de Paulo, em que essa fala atinge uma dimensão tão forte entre ricos e pobres e representações sociais distintas. Isso é, eu só falo e me importo com quem de alguma forma eu me interesso. Gera uma vontade de estar participando da vida dessa pessoa. Eu só falo e me importo com quem de alguma forma pode me oferecer alguma natureza de vantagem pessoal. A Bíblia diz que quem vive assim, que quem pensa assim, é sábio aos próprios olhos. Vive a vida do próprio jeito, acha que consegue, pelos seus próprios meandros, manipular as situações ao seu favor e obter vantagem pessoal. No entanto, por mais que alguém possa assumir esse tipo de atitude, ela não é a sabedoria de Deus. O mundo pode até elogiar, pode ser astuto, pode ser maravilhoso, estratégico, mas é terrena, animal, diabólica, como Tiago nos diz. Esse contraste te coloca na condição de se alegrar, de chorar, de se envolver com o povo de Deus. E se você se alegra com quem se alegra, chora com os que choram, não se deixando abalar por diferenças de qualquer natureza, mas decide se envolver de forma ampla com seus irmãos em Cristo, isso te coloca na condição de alguém que tem crescido, se desenvolvido, servido, entregue seus dons efetivamente a serviço da comunidade da fé. É sabedoria, meus irmãos. Não é sabedoria própria, não é sabedoria aos próprios olhos, é sabedoria aos olhos de Deus. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de abrir mão de alguém. Ah, não. Aquela pessoa não. Deixa para a eternidade. Vai ter bastante tempo para a gente passar junto. Não. Começa aqui, caminhando junto, conhecendo, participando, servindo, se envolvendo. Olhe para o seu corpo. Se você perdesse uma parte dele, faria falta. Te traria uma série de limitações, seria desagradável. No contexto do corpo de Cristo, é assim também. Somos chamados a nos envolver amplamente com nossos irmãos e adentrarmos mais profundamente na esfera em que a multiforme graça de Deus é ministrada através das diversas necessidades da comunidade, cruzando com os diversos dons, serviços e expressões que o Senhor tem concedido a cada crente. Caminhando para a nossa última resolução, Paulo trata daquilo que certamente diz respeito a um dos aspectos mais difíceis da fé cristã. A sétima e última resolução em Romanos capítulo 12 para a maturidade cristã é abençoar aos inimigos. A palavra de Deus nos diz nos versos 14 a 21 de Romanos capítulo 12. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Uma das características, meus irmãos, que temos enquanto seres humanos é a ira. Por si só, a ira não é pecado, a Bíblia diz que Deus se ira, mas ela consiste, sim, numa intensa emoção que chama a nossa atenção para uma violação da justiça. O grande problema é que passamos a ler e julgar todas as questões e toda a movimentação da nossa ira em prol não da violação da justiça e santidade de Deus, mas sim da nossa própria justiça e santidade, que com frequência são falhas e mesquinhas. Diante da perseguição, diante das ofensas de um inimigo, diante da injustiça recebida, ao invés de vingança, ao invés da execução da minha ira contra outra pessoa, seja em palavras ou ausência de palavras, violência ou enganos engenhosos, ao invés disso, de confiar na minha ira e minha justiça, a Bíblia diz: abençoe, não amaldiçoe. Abençoar, tomando o contexto do versículo 21, consiste em praticar o bem em favor, em subverter a pecaminosidade do mal com a beleza do bem, retribuir ao contrário, auxiliar aquele que se encontra em necessidade e em posição de inimizade, a não se igualar à carnalidade dos ímpios, mas sim ministrar a graça que recebemos. Veja bem, meus irmãos, isso não implica numa atitude, uma postura passiva ou preguiçosa. É claro que há situações, circunstâncias legítimas em que convém recorrer à defesa, seja pessoal ou nas vias da esfera jurídica. O próprio apóstolo Paulo defendeu-se habilmente nas cortes romanas. Mas implica sim que no que diz respeito ao crente em Jesus, há um esforço sincero para viver em paz com as pessoas, para não ser motivo de escândalo, um esforço de entregar sua defesa a Deus, confiar no julgamento de Deus, a perspectiva correta e trabalhada de que Deus trará juízo a esse mundo, e de forma muito mais apropriada e definitiva do que qualquer um de nós seria capaz de fazer. E o compromisso libertador, porque eventualmente você pode ter passado esse ano inteiro com seu coração apertado por conta da opressão de um suposto inimigo. É libertador não viver pautado pela minha vingança ou vitória pessoal, mas sim pela glória do Evangelho de Cristo, em um testemunho sólido de que o pior que alguém pode fazer não é pior do que o destino que me aguardava e que Cristo subverteu pelo poder da sua morte e ressurreição e me garantiu uma eternidade segura com Ele. O texto diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Há certa discussão sobre o sentido de brasas vivas aqui, e entendo, pelo contexto próximo desse verso, é que a ideia é promover algum tipo de inquietação, reflexão, incômodo, vergonha, de modo a cooperar, seja para a redução da oposição desse inimigo, cooperar para a paz, e quem sabe também cooperar para a pregação do Evangelho. Não sei se alguém aqui tem um inimigo declarado, pode ser que alguém tenha. Chego a pensar que a condição de um inimigo declarado não é algo que nos acompanha ao longo da vida, e não é algo tão expressivo e abrangente. Temos gente que nos incomoda. Temos gente que preferiríamos não conviver, dá um trabalho a mais. No entanto, o inimigo, alguém ativamente envolvido e motivado a te derrubar, nem sempre. Mas é possível. E nesse mundo caído, especialmente na esfera profissional, é provável que em algum momento você passe por isso, se é que não está passando. Você já pode ter pensado num monte de formas de lidar com isso. Assuma uma resolução. Experimente pagar com bem. Essa é a sabedoria de Deus, promover o Evangelho a partir de um coração transformado. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A melhor maneira de você se livrar de um inimigo é se Deus o livrar da condição de inimigo dele, não seu. Se esse inimigo deixar de ser inimigo de Deus, crer em Cristo, passar a caminhar com Ele, beber dessa mesma graça, entregue sua defesa a Deus. Dê lugar à ira de Deus e não à sua. Aprenda a sofrer e se alegrar nas aflições de Cristo. Concluindo, meus irmãos,
Essas resoluções não dizem respeito apenas ao próximo ano, mas sim para a vida toda. Não se trata de algo que simplesmente pode ser alcançado, marcar um check, meta cumprida, não preciso mais pensar nisso, deixado de lado, mas sim algo que continuamente, progressivamente vai ser vivido, experimentado, intencionado por aquele que quer caminhar com o Senhor. Mas maturidade envolve intencionalidade, uma atitude hostil contra tudo aquilo em nós que é contrário ao caráter de Jesus e um movimento bendito em direção às intenções bondosas que o Senhor tem. Então olhe para essa lista. Amar de verdade, honrar aos outros, servir intensamente, compartilhar o que tem, perseverar nas dificuldades, ser sábio aos olhos de Deus, abençoar aos inimigos. São 7 resoluções que, se você se comprometer, você vai crescer na sua caminhada com Cristo. Vai ser alguém mais maduro, vai contribuir mais com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, vai desfrutar mais da sabedoria de Deus na sua própria vida. É preciso ser intencional. Há um QR Code ali. Imagino que o celular de vocês consiga alcançá-lo. Se não, é possível que esse slide fique na internet em algum lugar ou coisa assim. Se você acessar esse QR Code, ele vai te levar para um arquivo. Nesse arquivo, essas 7 resoluções estão ali com algumas perguntas, para que você responda e seja capaz de olhar para cada um desses pontos e assumir o compromisso de, começando hoje, não precisa esperar o ano virar, mas começando hoje, agir de forma mais intencional. Como que eu posso cumprir, me envolver e participar de cada uma dessas expressões? Não deixa passar. Chega em casa hoje, almoça, descansa um pouquinho, abre essa lista, ore ao Senhor, preencha esse material, coloque metas muito claras, se comprometa com isso, se comprometa com Cristo. E nesse desejo e expressão que o Senhor tem de maturidade para cada um de nós, que o Senhor nos conceda a sua força nessa caminhada de crescimento à estatura do caráter de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, nós te louvamos, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, somos gratos porque tudo que falamos aqui só é possível por causa da atuação da sua graça. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos fortalece e edifica, é o Senhor que é o cabeça da sua igreja. E nesse sentido, Pai, nosso clamor, que cada um de nós seja encontrado, cada vez mais amadurecido, cada vez mais parecido com Jesus e te honrando com nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.